Amém? Então vamos dar continuidade. Agora, vamos um pouco mais para frente, vamos dando continuidade. Eu quero pegar com vocês do verso 32, depois ele vai falando a respeito de tudo. No verso 32, vamos nos pontos principais. Então, Jesus prepara tudo, mostra aquilo, prepara o povo para que agora o ápice da sua aula, do seu ensino, chegasse. No verso 32 do capítulo 6, vamos comigo lá, rapidinho. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Então aqui ele começa já a desconstruir uma religiosidade. No caminhar, no dia a dia, houve uma distorção da verdade. Porque ele está fazendo, obviamente, comparação com o maná, aquilo que sustentou. O próprio povo falou aqui: Moisés nos deu o maná quando caminharam no deserto. E ele fala: olha, não foi Moisés. Então ele está trazendo as coisas para o seu ponto primordial, de acordo do que é e deve ser. Então, ele está trazendo novamente tudo nos seus eixos. Ele diz: não foi Moisés que deu o pão, foi o meu Pai do céu. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, olha que Jesus já começa a mostrar algo diferente. O maná, pão do céu, que na verdade era como sementinha, eles tinham que também moer, preparar para transformar em pão. Não era que caía pão, plof, 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 pronto. Não, porque Deus ele dá o princípio, ele dá a semente. E depois nós temos que trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam. Então, ele mostra aqui, olha, não é essa questão, não é Moisés, não foi ele, mas é o meu Pai. Só que no maná sustentou um povo, uma nação que caminhava no deserto. Agora ele vai além, ele abre o horizonte. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná, aquela circunstância, foi para dar vida àquele povo que caminhava. E aqui entra a questão que sempre eu falo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no espiritual. Então Jesus já começa a ensinar e abrir o horizonte de todo aquele povo. Então, vamos lá, continuando. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então ele começa agora a mostrar: eu sou o pão. Pronto, chegou no ponto principal. Jesus deixa aqui muito bem claro que ele é o pão da vida, o alimento necessário. Para aquele povo, os habitantes da Galileia, naquela região onde eles estavam, era algo que sabiam muito bem do que Jesus falava. Assim como hoje nós sabemos, tá certo? Porque eles eram trabalhadores, eles trabalhavam fisicamente. A Galileia é ainda hoje uma região muito fértil. Então ali haviam muitos que trabalhavam para donos de terra, coisa que só acontecia naquele tempo. Então eles sabiam o que era o trabalho, o labor para trazer o pão para sua casa. Aquele povo estava sempre se esforçando a fim de obter o necessário, aquilo que precisava para suas necessidades físicas, mas não faziam nada para suas necessidades espirituais. Terciarizavam. Isso é para os outros, façam e me tragam. Existe aqueles que cuidam dessa parte e vêm trazer a mim. E Jesus deixa muito bem claro: aquele que vem a mim não terá fome. Então há um esforço de ir. Amém, gente? Ele está agora mudando todas as coisas. Ele está mudando os paradigmas. E versículo 36. Mas como vos disse, vós me viste e contudo não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, Jesus mostra: olha, eu sou o pão da vida e vocês têm que vir até mim. Vocês têm que me procurar. Tem um esforço, tem um labor, tem algo que precisa ser feito. E tudo isso faz parte da salvação. A salvação, como nós vemos,
Começa na conversão, depois continua nesse caminhar, nesse nosso esforço, que o próprio Espírito Santo nos capacita para que possamos nos alimentar desse pão da vida constantemente, até chegarmos à glorificação, à eternidade com o Pai. Mas, não para aqui, vamos um pouquinho mais para frente. Então, Jesus fala, e agora ele traz uma ratificação em cima daquilo que ele fala. Ele não quer deixar nenhuma margem de dúvida com relação ao que ele é, quem ele é e o que veio fazer. Trazer vida, nos sustentar. Então, agora um pouquinho mais à frente, vamos dar um pulo aqui no verso 48. Eu sou o pão da vida. Amém? Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, o qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Oh, glória! Eles já estavam assim numa murmuração, quando Jesus disse que eu sou o pão da vida que desceu do céu. Nós vemos isso no versículo 41. E aquele povo que estava ali, Galileia, região onde Jesus foi criado, começaram a questionar e murmurar: esse não é Jesus, filho de José, Maria, o carpinteiro, que estava no nosso meio? Como que ele não fala que desceu do céu? O que é isso? Então ele ratifica, ele não quer deixar nenhuma margem de dúvida. E todo aquele que se diz cristão não pode ter a mínima dúvida de que o nosso alimento é o Senhor Jesus, o pão vivo, o verbo divino, a sua palavra é que nos alimenta. Então, aqui já começa a ratificar e deixar tudo zerado. Ele não queria deixar, como nunca deixou, nenhuma sombra de dúvida. Nada para céticos ou qualquer outro tipo de pessoa. Ele deixa aqui para todos aqueles que creem que ele realmente é o alimento. Mas também escandaliza alguns. Rapidinho, para nós encerrarmos esse momento. No verso 60 do próprio capítulo 6. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Que discurso que foi muito duro. Agora não é mais para o povão, para aqueles que estavam ali somente querendo satisfazer as necessidades físicas. Agora vieram de alguns discípulos. Agora não é aquela murmuração dos que estavam seguindo sem entender algo do que estava acontecendo. Agora vem e parte dos próprios discípulos que já tinham visto milagres, transformações, curas, e agora duro é esse discurso. Que discurso? Quando Jesus falou que comer da minha carne. Então, obviamente, eles não tinham ainda levado e entendido o que Jesus estava falando, o que ele faria para nós. Obviamente que não está falando de comer carne de pessoas, misericórdia, não é nada disso. Mas ele está falando a respeito de entendermos o sacrifício que iria fazer e que ele é o pão vivo. Versículo 61. Compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? O que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Então, fazendo uma pausa aqui, Jesus, obviamente, esclarecendo aquela dúvida, falou assim: quando eu estou falando de carne, não estou falando de carne física, eu estou falando do que o meu corpo vai fazer no lugar do seu corpo, para que nós venhamos a ter vida. E eu quero dizer que eu sou o alimento, eu faço e continuarei a fazer. Então, a carne para nada serve, agora o Espírito vivifica. Então, o alimento espiritual só pode ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo, o verbo divino, o pão da vida. E isso tudo é ministrado a nós por intermédio do Espírito Santo, mediante, como já disse, a conversão, o arrependimento dos pecados, a regeneração. Aí sim vamos cada vez mais nos alimentarmos para chegarmos à vida eterna.
Bênção de Deus. Vamos dando continuidade. Amém? Porque aqui, como diz, que quem crê nele jamais terá fome, e quem crê jamais terá sede. Capítulo 7 tem mais algo de Deus para nós. Tenha um bom dia. Que o Senhor continue a abençoar você, sua casa, sua família, o seu trabalho. Esse dia está debaixo da bênção do Senhor. E o nosso Deus continue a mover nas nossas vidas, pois nos alimentamos da palavra viva do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais.